participam da Santa Ceia. Estava ali, o Espírito Santo falou comigo. Os salvos participam da Santa Ceia. Os salvos não esquecem do compromisso de ser a noiva do Cordeiro. Os salvos preocupam com o arrebatamento da igreja. Os salvos participam da Santa Ceia. Tem aliança com o Pai, aliança com o Filho, aliança com o Espírito Santo. Quem despreza a Santa Ceia, não está nem aí para o dia da ceia, não tem certeza da salvação. Os salvos participam da Santa Ceia aqui e participarão lá no céu com Jesus. Aleluia. Levante a mão e fala: eu agradeço a Deus, porque a minha aliança é para sempre. Eu sou salvo pela graça, pela compaixão, pela misericórdia. Eu creio em minha salvação. Fale de novo: os salvos participam da Santa Ceia. Pode assentar, irmãos. É o culto mais bonito da igreja. É o culto mais espiritual da igreja. Porque quando terminar aqui, continuará no céu. As duas cerimônias que vão continuar no céu é a Santa Ceia e o louvor. Amém? Quem não gosta de louvar, irmãos? Quem não crê que a sua vida é um louvor, também não entra lá. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Então os salvos não esquecem da Santa Ceia, não é? Jesus falou, rapaz, que esta cerimônia continuará nas bodas do Cordeiro. E cada vez que nós nos reunimos para a Santa Ceia, é relembrando a morte dele até que ele venha. Só que depois que ele vier, continua lá no céu. E eu estou me esforçando para estar lá. Levante a mão e fale: eu também. Abram a Bíblia de vocês. Quem é salvo anda com a Bíblia. Como diz, é isso aí, Paulo. Quem é salvo tem certeza, diga amém. É um corinho antigo, deixa para lá esse corinho. O salvo anda com a Bíblia. Primeira Bíblia que eu ganhei do presbítero Vicente Galdino Furtado, era uma Bíblia que ele comprou e pôs uma capa de napa e me presenteou. Eu tenho ela aí comigo até hoje, 53 anos atrás. Minha primeira Bíblia eu ganhei deste pastor. Depois a segunda Bíblia eu ganhei do pastor Cícero, que está nos Estados Unidos, não esqueço disso. E guardo elas comigo. O salvo anda com a Bíblia.
O salvo participa da Santa Ceia. O salvo crê no óleo. O salvo faz tudo para agradar o Salvador de sua alma. Amém. Abriram a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Quem é salvo tem certeza? Amém. Diga amém. O altar para o salvo é o lugar de paz. O altar para o salvo não é Calvário. Quem entendeu, diga amém. Fale comigo, o altar para os salvos não é Calvário. A farda das obreiras não é Calvário. Tá bom, irmão? Ai, Jesus. Logo agora na farda das obreiras. O louvor na igreja e a obediência não é Calvário. Altar é lugar de paz, de felicidade, de sorriso, de alegria, de aliança. Quando você vê um pastor bicudo no altar, descarregando problemas e lançando sobre o povo, ele quer tirar, ele quer transformar a igreja no Calvário. Igreja é lugar de paz, igreja é lugar de alegria, igreja é lugar de cura, igreja é lugar de aliança, igreja é lugar de Santa Ceia. Entregar o dízimo no altar também não é Calvário. Deus ama quem dá com... Está escrito. Tudo para Deus é com alegria. Até vir à igreja não é Calvário, não é ninguém puxando você pela mão. Vamos, 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 vamos. Não, não é Calvário. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Os meus pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém, ó igreja amada. Quando um pastor ou uma pastora acha que altar é Calvário, é porque o diabo pôs uma cruz nas costas dele ou dela. Levante a mão e fala, mas a minha cruz, ele já levou. Fale assim, posso cantar, posso bater palmas, posso sorrir, sou uma ovelha feliz, porque ele me dá pastos verdes, águas tranquilas, ele me cura, ele me perdoa, ele me prospera, ele é o meu supremo pastor. O dia que a igreja for Calvário, tem um peso do inimigo sobre a sua mente ou vida. Igreja é alegria, igreja é chapinha nova, igreja é cachinho novo, igreja é roupa nova, igreja é o melhor sapato. Eu com a gravata rosa que o pastor Paulo me presenteou, e a camisa rosa que a pastora Elisete me presenteou. Alegria, irmãos. Não é? Ainda mais que o negócio agora é internacional. Não é, Mônica? Levante a mão e fala, tudo que há em mim, em casa, no trabalho, meus pertences, tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo
que há em mim, bendiga seu santo nome. Seja curado a sua alma. Abriram a Bíblia, irmãos, e uma mulher, aquela mulher ali era da casa da bênção. Fale comigo, é minha irmã em Cristo. Que cia o quê, rapaz? Ah, é, cia também, é isso aí. E uma mulher da casa da bênção, das mulheres dos filhos dos profetas, uma mulher de obreiro. Então ela era uma obreira, mulher de pastor. Então ela era uma pastora, direto ou indiretamente. Clamou a Eliseu. Hoje não tem mais Eliseu, mas o Daniel, o Paulo, o Joel, não é? O Gil, as pastoras, nós estamos aqui. Clamou a Eliseu dizendo, olha como ela fala, meu marido, teu servo, servo de Eliseu, obreiro da igreja que Eliseu era pastor em Gilgal, porque Eliseu herdou a igreja que Elias era pastor. Eliseu era um copastor fiel. Então ele foi sucessor. Deus prepara os sucessores. Meu marido, teu servo, morreu. Interessante que ela era mulher de um só marido. A Bíblia revela aí. E tu sabes, olha o que foi que ela falou para o pastor Eliseu, que teu servo temia o Senhor. Ela trouxe em memória de Eliseu que o obreiro dele temia a Deus, temor a Deus, amor por Deus, respeito por Deus, reverência a Deus, aonde quer que você estiver. Tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar meus filhos para serem escravos, ou servos, ou trabalhador forçado. Olha a reclamação dela. Interessante, rapaz, que ela procura o pastor para lhe orientar. Ela não procurou a vizinha, nem o vizinho. Ela não procurou o empresário, nem o político. Ela foi no lugar certo. Levante a mão e fala, a igreja é o meu lugar certo. Por isso que igreja não pode ser Calvário. Igreja não pode vir com bicão, murmurando, blasfemando, resmungando, arrastado pela coleira. Não, 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 não. Igreja é lugar de adoração de livre e espontânea vontade. É assim que a Bíblia nos ensina. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa da bênção, porque é casa do Senhor. Tu sabes, aleluia. O pastor Eliseu sabia, tu sabes
que o teu servo temia o Senhor. Olha que frase, irmãos. A obreira fala para o pastor: meu marido era temente, meu marido era homem de santa ceia, de altar, de dízimo, de oferta, era fiel. Só que veio o credor para levar meus filhos, porque o meu marido tinha uma dívida. Ou uma dívida, ou um compromisso de pagamentos. Aí veja o versículo 2. Eliseu lhe diz, olha que pergunta ele fez, rapaz. Que te hei eu de fazer? O que eu posso fazer por você? Além de orar, além de me abençoar, além de te abençoar, o que eu posso fazer por você? Aleluia. O que eu posso te ajudar? Diz-me, o que é que você tem em casa de valor? Foi a pergunta: o que você tem em casa? E ela disse: tua serva. Olha como ela referiu ao pastor: tua serva. Tua serva. Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Se ela tinha azeite, rapaz, se ela tinha botija, ela tinha a resposta de Deus. Se faltar o azeite, se a botija estiver quebrada, o azeite vaza, a unção escapa, vai embora. Tua serva só tem em casa a botija de azeite. Dê uma salva de palmas para esta botija de azeite, irmão. Aleluia. Ela revela o que tinha. Marido não deixou nada, só deixou dívidas. Dívida não, talvez prestações a pagar, porque ele era crente. Ele era um homem que temia Deus e não fazia coisa errada, não saía gastando de qualquer maneira. Ele era equilibrado, ele temia Deus. Todos aqueles que temem a Deus são equilibrados. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Digam aleluia. Não pode faltar o azeite, não pode faltar a unção, não pode faltar a revelação, não pode faltar o avivamento, não pode faltar a alegria. Só tem uma botija de azeite. Coloca o 3. Então disse ele. Olha o que o pastor falou para ela, rapaz. Ele era baixinho, careca. Ele era calvo, então careca. Mas era um homem de revelação, de visão, de comunicação espiritual. Era um homem que não se pegava com coisas que ele havia aprendido com seus estudos teológicos, mas era um homem espiritual. Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Olha o conselho: vai, peça emprestado às suas vizinhas e vizinhos vasilhas. Mas o mais interessante nesta mensagem
que ela tinha um excelente relacionamento com seus vizinhos. Ela era uma boa vizinha. Ela era luz. Ser testemunho em Jerusalém, vizinhança e parentesco. Jerusalém, Judeia, bairros e cidade e confins da terra. Mas a primeira ordem foi esta ordem: evangelize primeiro seus vizinhos. Ah, missionário, eu não me relaciono bem com os meus vizinhos. Existe um bloqueio na sua vida cristã. E Deus poderá te pedir contas ao sangue da sua vizinha, do seu vizinho. Porque esta mulher recebeu a bênção completa? Porque ela era uma boa vizinha. Não falava da unha, nem das unhas, nem do cabelo, nem da filha da vizinha. Não desejava o marido das vizinhas. Está vendo que o diabo às vezes coloca uma janela perto da sua janela? Vigia, viu? Então ela era o exemplo da vizinhança. Levante a mão. Fale comigo que a bênção do Senhor esteja sobre mim, para mim ser uma boa vizinha. Nada de vizinha ranheta, fofoqueira, briguenta, agressiva. Chama cada nome da pelada dentro de casa. Dali a pouco no domingo põe a Bíblia e a vizinha fala: lá vai a crente, ó. A semana toda tem a pelada e agora no domingo quer Jesus. Os olhos do mundo estão sobre nós. Ela era uma boa vizinha. Por isso que nós temos que melhorar cada dia nosso relacionamento, seja na faculdade, seja no colégio, seja no trabalho, seja entre vizinhos. Esta mulher foi abençoada, não é porque ela era mulher de pastor, não. É porque ela era uma excelente vizinha. E ela passou na prova. O pastor falou para ela: peça vasilhas aos seus vizinhos, e não poucas vasilhas, muitas vasilhas. Porque se você for uma boa vizinha, a bênção vai chegar em sua casa. Diga aleluia. E naquela época, chamava-se aonde o povo morava aldeias. E quem morava naquelas aldeias, além de vizinhos, eram também os parentes, a prima, a tia, a cunhada, a nora. Todos moravam nas aldeias. Então, ela era uma boa vizinha, uma boa parenta, uma boa prima, uma boa cunhada e uma excelente sogra. Sogra por minha conta, viu? Mas deveria ser também uma excelente sogra. Jesus está voltando. E aqueles que estão em volta de nós precisam de nós. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Nós somos embaixadores, representantes dele. Temos a marca da salvação. Melhore seu relacionamento com seus parentes e vizinhos. Melhore. Talvez de uma hora para outra não seja possível, porque o seu passado às vezes te pesa, te condena. Mas vai melhorando. Ore por eles. Leva a bênção de Deus para eles. Fale de Jesus no momento de oportunidade. Se eles te passar na cara o seu passado, porque passa mesmo, porque o diabo é acusador,
Fala, não, eu não sou mais aquela Mônica, eu não sou mais aquele Joel, eu não sou mais aquele Daniel, eu não sou mais aquela Fátima. Peça até perdão de coisas que você não tenha feito. Jesus está voltando, irmãos. Se estamos aqui para participarmos da Santa Ceia, é porque somos salvos. E o salvo não pode negar a salvação para aqueles que estão em seu derredor. Vai! Sai daqui do meu gabinete. Vai! Já entreguei a mensagem profética. Peça emprestadas de todos os teus vizinhos, todos, vizinhos e parentes, porque moravam todo mundo perto das aldeias. As aldeias eram cercadas por muros para evitar os assaltantes, os assaltos daquela época era pior do que hoje. Sempre teve ladrão. Jesus mesmo falou, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Vasilhas, vazias. E ele ainda falou, não é vazia cheia não, é vazias, vazias. É vasilhas, vazias e não poucas, tem que ser muito. Porque o que Deus tem para nós é muito, digam amém. Levante a mão, fala, o que Deus tem para mim é muito. É tanto que vai derramar. É tanto que a sua família será inundada. Seus colegas serão inundados. Seus vizinhos serão inundados. É muito que Ele tem para nós. Por isso que a Bíblia diz, me unge com óleo e o meu cálice transborda. Ah, missionário, eu já tenho 10 anos na igreja, 20 anos, ainda não transbordou nada, missionário. É porque você não vê. Mas no mundo espiritual, o seu caráter cristão, o seu testemunho está salvando alguém. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, irmãos. Coloca os 5. Então entra, olha o conselho do pastor. Aí foi o pastor aconselhando a ovelha. E ele era um pastor espiritual, crente, e pastoreava a igreja que estava em Gilgal, tinha compromisso com Deus. Então entra, fecha a porta sobre ti depois que pedir as vasilhas, e sobre teus filhos, porque eles fazem parte da bênção. Foi por causa deles que a bênção chegou. E os seus filhos são herança do Senhor. Eles não vieram para serem escravos do diabo, nem do crack, nem da cocaína, nem da cachaça. Os seus filhos vieram para te abençoar e você ter a alegria deles. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Eles fazem parte da bênção. Eles fazem parte da visão. Eles fazem parte da revelação. Eles estão incluídos na minha promessa. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Aleluia. Põe à parte a que estiver cheia. As que forem cheias, coloca de lado. Isso aqui já está completa. Já pensou aqueles meninos na rua, batendo na porta dos vizinhos? Minha mãe mandou pedir vasilhas emprestadas. Eles levaram tonéis, eles levaram potes, eles levaram garrafões, até aquela panela de pressão de 20 litros que estava ainda embalada.
Alguém falou, não, leva a panela de pressão, é nova, mas a sua mãe merece. Panela de pressão é por minha conta, é para que vocês entendam a mensagem. Não tinha panela de pressão naquela época. Era mais panelas de barro e de pedra de sabão. Vai, leva. Põe a parte que estiver cheia. Aleluia. O que está cheio, depois em seguida vem o transbordar. Coloca o 5. Partiu, pois, dele. Olha como ela obedeceu, rapaz. Ela era ovelha. Ela era o quê? Ela era o quê? Ovelha obedece. O bode dá cabeçada e chifrada. E o fedor aumenta. O bode, ele não obedece. A ovelha, ela é obediente. Ela ouve a campainha, ela ouve o toque da trombeta. A missionária Ruth ligou para mim, Daniel, venha pregar para nós aqui em Brasília. Eu vou pregar daqui uns dias lá. O senhor vem, Daniel? Ainda me chamou de senhor. Falei, a senhora é a mãe, como é que eu vou dizer que eu não vou aí? Então a ovelha ouve, a ovelha obedece. Pois em novembro a gente tem que estar em Brasília outra vez. Meu irmão já ligou, e aí, Daniel, você vai estar aqui em novembro? Eu falei, mas é lógico, é minha obrigação. A ovelha obedece, porque ela tem facilidade para obedecer. Toda dureza de coração, toda pedra dura no coração, todo coração arrogante, prepotente, vaidoso, orgulhoso, todo coração mau está repreendido de todos nós. Em nome de quem? De Jesus. Coração capaz de obedecer, de ouvir e de atender. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Os filhos estavam na casa da bênção com ela. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia. Porque eles não enchiam? Porque a promessa era para ela, a bênção era dela, ela era a cabeça da família. Eles vão trazendo, eles vão trazendo e você vai enchendo. Levante a mão, fale comigo, a prosperidade, a salvação da minha família está em minhas mãos. Eles iam trazendo e ela ia enchendo, porque a promessa estava com ela. Ela era a autoridade da casa, porque o marido tinha morrido. Se o marido estivesse vivo, ele era a autoridade. Grave o que eu vou falar para vocês. Deus não atropela seus princípios. Levante a mão e fala, Deus não atropela seus princípios. Primeiro ele criou o homem, depois a mulher. Se o casal é crente, a comunicação espiritual vem para o cabeça, para o homem. Deus não atropela o que ele estabeleceu está estabelecido. Tá bem? Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E eles lhes traziam, a missão deles era trazer vasos. E a missão dela, a mãe, era encher. Coloca o versículo. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, olha o que ela fala para o filho, trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha, não há mais vasilha alguma.
Então o azeite parou. Levante a mão. Enquanto estiver vasilha, o azeite